Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o quê? Sobre Sherazade, né? Então, Sherazade começou sobre as 1001 Noites, né? Essa obra árabe, que foi escrita entre os séculos VIII e XV depois de Cristo, né? Em contexto, o foco são os primórdios da literatura árabe, né? Antes, entre 610 e 632, de acordo com a crença islâmica, o Alcorão, recitação, significa recitação em árabe, foi revelado por Deus a Maomé através do anjo Gabriel, né? No século VIII, uma coleção de 7 poemas pré-islâmicos, alguns datando do século VI, é escrita em ouro sobre linho e supostamente exibida nos muros da Kaaba em Meca. Eles ficam conhecidos como os Al-Mu'allaqat, poemas pendurados. Depois, entre 990 e 1008 d.C., Badi al-Zaman al-Hamadani escreve o Maqamat, as Assembleias, uma coleção de histórias em prosa rimada que relata os encontros do espirituoso Abu Fath al-Iskandari. No século XIII, a história de Bayad e Riyad, romance sobre o amor de um filho de comerciante pela dama de uma corte estrangeira, escrito na Andaluzia islâmica. Por todo o mundo árabe há uma forte tradição de contação de histórias com contos folclóricos passados oralmente por muitas gerações. No entanto, a partir do século VIII, com a ascensão dos centros urbanos em florescimento e uma cultura árabe sofisticada que prosperava sob a orientação do Islã, passou-se a fazer uma distinção cada vez maior entre a al-Fusha, a linguagem refinada ensinada em centros educacionais, e a al-Amiyya, a linguagem das pessoas comuns. A literatura pré-islâmica escrita em vernáculo, incluindo contos folclóricos tradicionais, passou a ser desprezada pela elite educada e autores de literatura árabe se afastaram dos trabalhos de prosa criativa para se concentrar na poesia e na não-ficção. Foi uma era de ouro da literatura islâmica. Na metade do século VIII, o território controlado pelos muçulmanos se estendia do Oriente Médio, passando pela Pérsia até o subcontinente indiano, e da África do Norte à Ibéria, a Península Ibérica. Sociedades urbanas sofisticadas se tornaram centros culturais e também políticos, a época do iluminismo árabe, Esse foi o início da Era de Ouro Islâmica, que durou aproximadamente 500 anos. Centros de aprendizagem, como a Casa da Sabedoria em Bagdá, atraíam sábios proficientes em ciência, filosofia e artes, assim como acadêmicos do livro sagrado islâmico, o Alcorão. O Alcorão é a palavra de Deus revelada a Maomé. Assim, é considerado não apenas uma fonte de conhecimento religioso, mas também um modelo para a literatura árabe. Seu estilo e linguagem influenciaram profundamente a literatura árabe clássica, que floresceu a partir do século VIII, em sua maior parte em forma de poesia, gênero que apresentava um status bastante superior à ficção narrativa. O apelo das histórias, Apesar da ênfase dada à arte sofisticada da poesia, havia um apetite público cada vez maior por uma boa história. E, embora não fosse vista com bons olhos pelos acadêmicos árabes, a coleção de contos que apareceu sob vários títulos ao longo dos séculos seguintes, mas que hoje é conhecida como as 1001 Noites ou Noites Árabes, nunca deixou de atrair interesse. A coleção foi reunida de maneira caótica durante vários séculos, e não existe uma versão canônica dos contos. Os contadores de histórias combinaram antigos contos indianos, persas e árabes, com mais histórias sendo adicionadas ao longo dos séculos. Considera-se que o manuscrito árabe mais antigo ainda existente tenha sido produzido na Síria no final do século XV. Ele foi escrito em uma linguagem rotineira, oferecendo um forte contraste ao árabe clássico da poesia e do Alcorão. Outros conteúdos relacionados ao Mahabharata, da tradição indiana, os contos de Canterbury, o Decamerão, os contos maravilhosos infantis e domésticos, os contos de fadas, os contos do grotesco e arabesco e o profeta. Então, as noites de Sherazade. Quando a noite cai, Sherazade captura a atenção do marido ao continuar a história da noite anterior. Depois de terminar uma narrativa, ela começa outra, muitas vezes com a personagem contando a sua própria história. Ao chegar ao auge do suspense da história, ao nascer do dia, sua vida é poupada para o marido saber o final na outra noite. Contos dentro de contos. A estrutura de As 1001 Noites leva ao formato de moldura narrativa na qual uma história contém todas as outras. A moldura é a história da princesa Sherazade, ameaçada de execução pelo próprio marido, o príncipe Shahryar. Depois de sua esposa anterior ter cometido adultério, o príncipe acredita que todas as mulheres são traiçoeiras e, assim, prometeu se casar com uma noiva todos os dias, tirar sua virgindade à noite e matá-la pela manhã para garantir a sua honra.
A princesa evita esse destino ao não contar o final da história que estava narrando em sua noite de núpcias, fazendo com que Shahryar adie sua execução. Depois de 1001 noites como essa, ele confessa que ela acabou por transformar sua alma e a perdoa. Os contos narrados por Sherazade misturam histórias fantásticas que acontecem em locais lendários com outras narrativas que envolvem figuras históricas como Harun al-Rashid, que viveu entre 776 e 809 d.C., soberano do Califado Abássida durante a Era de Ouro Islâmica. A natureza diversa dos contos é responsável pela grande variedade de gêneros encontrada na coleção, que vão de aventura, romance e contos de fadas ao terror e até mesmo a ficção científica. Oh, minha irmã, recite-nos uma história nova, deliciosa e deleitável, com a qual podemos passar as horas de vigília de nossa última noite. Isso está nas 1001 noites, né? A influência no Ocidente. As histórias só se tornaram conhecidas na Europa no século XVIII, graças ao reconto realizado pelo acadêmico francês Antoine Galland em Les Mille et une Nuits, entre 1704 e 1717. O manuscrito traduzido por Galland era incompleto, contendo bem menos que as 1001 noites de histórias. Então ele adicionou os contos árabes de Ali Baba, Aladdin e Sinbad. Estes nunca fizeram parte da coleção original de As 1001 Noites, mas desde então tornaram-se as histórias mais famosas da compilação no Ocidente. As 1001 Noites de Galland deve muito de sua popularidade ao próprio exotismo, com histórias de gênios e tapetes voadores, e foi uma influência importante no movimento de coleção de contos folclóricos liderado pelos irmãos Grimm e outros no começo do século XIX. Uma tradução das histórias originais feita por Sir Richard Burton em 1885 inspirou um interesse mais sério pela cultura islâmica, mas no mundo árabe os contos ainda são considerados mais uma fantasia de entretenimento que literatura. Nossa, isso é um pouco das 1001 noites. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria de agradecer aos 531 inscritos do nosso canal, agradecer também aqueles que eram por conta de um conteúdo ou outro, passam por aqui, deixando sua visualização, o seu like, seu dislike, seus comentários. E aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nas plataformas do YouTube e outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, vivos, e até a próxima.